Queridas irmãs, queridos irmãos, é com muita alegria que aqui estamos mais uma vez para o quadro Conversando sobre Jesus no canal do Lar Ismael do YouTube. No estudo anterior, nós verificamos os profetas predizendo a chegada do Cristo, quem iria recebê-lo como mãe, o local onde ele haveria de nascer. Tudo isso me consta da Bíblia, né? Nós podemos ir verificar lá esses profetas que trouxeram então o nascimento de Jesus. E hoje vamos ver como está sendo preparativo no plano espiritual para a chegada do Mestre. Como esses nossos irmãos estão trabalhando para trazer ao mundo um ambiente propício para Jesus chegar aqui com a sua mensagem consoladora. Nós vamos então utilizar o livro A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, do item 9 até do capítulo 9 até o capítulo 11. Então vamos ver aqui como nos diz Emmanuel. Até a palavra simples e pura do Cristo, a humanidade terrestre viveu etapas gradativas de conhecimento e de possibilidades na senda das revelações espirituais. Os milênios, com suas experiências consecutivas e dolorosas, prepararam os caminhos daquele que vinha não somente com a sua palavra, mas principalmente com a sua exemplificação salvadora. E ele nos diz que cada emissário, trouxe uma modalidade da grande lição que foi teatro, a região da Galileia. Diz-nos Emmanuel também que nas vésperas da maioridade terrestre, no item capítulo 10, a Grécia e a missão de Sócrates. E ele vai fazer uma exposição muito bonita. Examinando a maioridade espiritual das criaturas humanas, enviou-lhes o Cristo, antes de sua vinda ao mundo, numerosa corte de espíritos sábios e benevolentes, aptos a consolidar de modo definitivo essa maturação do pensamento terrestre. As cidades populosas do globo enchem-se então de homens cultos e generosos, de filósofos e de artistas que renovam para melhor todas as tendências. As tendências são as nossas disposições naturais, inclinação, propensão, vocação, predisposição. Então tudo isso está sendo enchido, para que nós possamos absorver toda esta beleza da filosofia, da arte. E neste momento, então, Jesus envia esses nossos irmãos. Por essa razão que observamos nos 5 séculos anteriores à vinda do Cordeiro, uma aglomeração de inúmeras escolas políticas, religiosas e filosóficas dos mais variados matizes em todos os ambientes do mundo. Grandes mestres do cérebro e do coração formam escolas numerosas na Grécia que assumia a direção intelectual do orbe inteiro. A maioria desses pensadores, que eram os enviados do Cristo às coletividades terrestres, trazem do círculo retraído e isolado dos templos os ensinos dos grandes iniciados para as praças públicas, pregando a verdade às multidões. Olha que coisa mais interessante. Esses homens, que ele diz que é do cérebro, da razão e do coração, do sentimento, fundaram inúmeras escolas na Grécia, e eles saíram então com os ensinamentos que eram dados apenas para os iniciados, vieram para as praças públicas, estão trazendo a grande verdade
né, e fazendo o povo pensar, né, trazendo uma outra visão àquele povo daquela época. Então, ele também nos fala de Atenas e Esparta. Ele fala de forma muito clara que, e é muito interessante, porque o que nós estamos vivendo hoje parece uma grande novidade, nós estamos numa evolução muito grande, né? Mas na escola dos pensamentos, lá atrás, como nós vamos ver agora, essas coisas já foram pensadas, aliás, foram vividas. Então ele diz assim: muitas teorias científicas que provocam o sensacionalismo dos vossos dias como inovações ultramodernas foram conhecidas da Grécia, em cujos mestres têm os seus legítimos fundamentos. Em matéria de doutrinas sociais, grandes ensaios foram realizados, divulgando-se a mais farta colheita de ensinamentos. E quando meditamos no conflito moderno entre os estados totalitários, fascistas ou comunistas e as repúblicas democráticas, devemos volver os olhos ao passado, revendo Atenas e Esparta como dois símbolos políticos que nos fazem pensar na plena atualidade da Grécia Antiga. Os espartanos, né, sob o regime de Licurgo, que foi um lendário legislador de Esparta, Heródoto, né, fala dele em meados do século V a.C. Mas a vida do legislador, pelos estudos, deve ter decorrido no século VIII a.C. Nome que constitui apenas uma representação simbólica dos generais. A legislação de Esparta proibia, veja só, o comércio, condenava a cultura, cerceava o gosto pessoal em face das bagatelas encantadoras da vida e do sentimento. Decretou medidas de insulamento, maltratando os estrangeiros, instituiu a uniformidade dos vestiários, incumbiu-se da educação das crianças através dos órgãos do Estado. A criança era retirada da sua família, né? E aos 7 anos ia estudar, e depois desse período tinha que, terminados os estudos, dar 10 anos também de atividade militar. E eles eram, os espartanos eram um povo bélico, né? E de uma ditadura muito grande, como ele mostrou aqui. Então, por essa razão, Esparta passou a história como um simples povo de soldados espalhando a destruição e os flagelos da guerra, sem nenhuma significação construtiva para a humanidade. E Emmanuel diz que essas experiências eram experiências necessárias ao povo que estava se desenvolvendo naquele momento, né? Ele diz então: semelhantes experiências no campo sociológico foram incentivadas e acompanhadas de perto pelos prepostos de Jesus, respeitadas as grandes leis da liberdade individual e coletiva. O mundo precisava conhecer a boa e a má semente nas grandes transformações da sua existência. Atenas, né, e Esparta, eles foram, nesse momento aqui, né, Esparta foi, então, uma má semente. Mas nós temos a Grécia. A Grécia é uma boa semente, né? Os espartanos mostraram um lado mais totalitário da situação, né? Ditatorial mesmo, de forma muito dura, né? Na Grécia, diz Emmanuel, ao influxo do coração misericordioso do Cristo, toda a Grécia se povoa de artistas e pensadores eminentes no quadro das filosofias e da ciência. Quando Esparta proíbe a cultura, né, a Grécia, nesse período, ela libera a cultura, ela cresce em cultura e nas artes, né? E lá vamos encontrar as escolas itálicas. A escola itálica é a escola de Pitágoras, né? Fundada por Pitágoras. Foi uma influente corrente da filosofia grega, pertencendo a ela alguns dos mais antigos filósofos pré-socráticos, antes de Sócrates. Temístocles,
foi a mestre de Pitágoras. Ela era alta profetisa, filósofa e matemática. Outros pensadores importantes dessa escola foram Filolau, Arquitas e Aquimeu. Então, nós tivemos essa escola histórica. Tivemos também a Eleática, que é uma escola filosófica também antes de Sócrates. Recebeu esse nome em função da cidade Eleia, né, aonde ela foi fundada. Nessa escola encontramos 4 grandes filósofos: Xenófanes, Parmênides, Zenão e Melisso. Nesse grupo de pensadores, as questões filosóficas concentram-se na comparação entre o valor do conhecimento sensível, do sentimento e do conhecimento racional, da razão. À frente do fervoroso idealismo de Pitágoras e Xenófanes, sem esquecermos igualmente as escolas jônicas. Vejam que são fundadas escolas do pensamento, que pensam a respeito do sentimento e da razão. Foi uma escola localizada na cidade de Mileto, na Jônia, no século VI e V a.C. Foram os primeiros grupos filosóficos a ter notícia. E daí vem a sua importância histórica. Estudava a epistemologia, reflexão geral em torno da natureza, etapas e limites do conhecimento humano. Vejam que nós estamos saindo de um período onde nós não tínhamos nada disso, né? Tínhamos pensamentos esparsos aqui e ali, não tínhamos escolas que estudassem de forma, né, mais apropriada cada um dos nossos sentimentos, cada uma das situações. Aqui vai acontecer a verdadeira democracia. Né? E tinha a escola atomística também, né? Que ela já trabalhava mais a parte científica, a parte do átomo. Né? Então, eles teorizavam que a natureza consiste em 2 princípios fundamentais, o átomo e o vazio. Ao contrário do seu homônio científico moderno em teorias atômicas. Os átomos filosóficos vêm de uma variedade infinita de formas e tamanho, cada uma delas sendo indestrutíveis, imutáveis e cercadas por um vazio onde colidem com os outros ou se reúnem juntos formando arranjos. Então, estamos estudando cientificamente como é que funciona esse trabalho do átomo. Né? Então, eles filosofaram em cima disso para poder entender como é que isso funcionava. Olha como nós estamos progredindo aqui. Né? Com Tales e Demócritos nas expressões do mais avançado materialismo. Então, essa escola trabalhava mais a parte materialista, né? Que é a escola atomística. Aí, Emmanuel, então, nos diz assim: o século de Péricles, chegando a um apogeu de beleza e de cultura, com os elevados princípios recebidos da civilização egípcia, espalha os mais soberbos clarões espirituais nos horizontes da Terra. Poucas fases da evolução europeia se aproximaram desse século maravilhoso. Olha que importância tem este período coordenado por Jesus para trazer a cultura ao povo, né? Abrir as mentes, os horizontes, para que ele pudesse vir com a sua mensagem consoladora. Né? Então ele vai nos dizer assim: o planeta terrestre aproxima-se da sua maioridade espiritual, quando então poderia ele nutrir o coração humano com a sementeira bendita da sua palavra. Então envia às sociedades do globo o esforço de auxiliares valorosos das figuras de Esquilo. Ésquilo, ele diz assim: ele nasceu em 525 a.C., né? Foi um dramaturgo da antiga Grécia. Eurípides, que nasceu a 480 a.C., um poeta trágico grego do século V a.C., o mais jovem dos 3 grandes expoentes da tragédia grega clássica. Heródoto nasceu em 485 a.C. Vejam que eles estão ali muito próximos, eles são contemporâneos, eles vivem
no mesmo espaço, né? Aí ele coloca que foi autor da história da invasão pérsia. Ele contava histórias, né? Então foi um grande contador de histórias, escritor, né, da época. Esta obra foi reconhecida como a nova forma de literatura pouco depois de ser publicada, que é as histórias de Heródoto. Ele também veio Tucídides. Tucídides nasceu em Atenas 460 a.C., né? E ele escreveu a história da guerra do Peloponeso. E por fim, a extraordinária personalidade de Sócrates, no intuito de realizar o coroamento do esforço decidido de tantos mensageiros. Sócrates a gente precisa se aprofundar um pouco mais. Ele nasceu em Alópece, 469 a.C., no ano 469 a.C. E viveu até 399 e morreu em Atenas. É por isso que de todas as grandes figuras daquele tempo longínquo, somos compelidos a destacar a grandiosa figura de Sócrates na Atena antiga. Superior a Anaxagoras, seu mestre, como também perfeitamente interpretado pelos seus 3 discípulos mais famosos. O grande filósofo está aureolado pelas mais divinas claridades espirituais no curso de todos os séculos planetários. Mas Atenas, com o seu cérebro do mundo de então, apesar de seu vasto progresso, não consegue suportar a lição avançada do grande mensageiro do Cristo. Nós podemos perceber que há um padrão em toda essa estrutura dos povos. Jesus, quando vai enviar para cá os degredados do mundo de Capela, nós verificamos que no Egito vieram aqueles que deixaram, né, as mais simbólicas e importantes mensagens da vida, tanto da vida material que eles construíram aqui, quanto da vida transcendental, aquela do espírito. Quando nós vamos para a Índia, existe a mesma coisa. Esses primeiros povos que vieram trouxeram também todo um conhecimento sobre as bases do amor. Assim também acontece nos outros, né, nos povos arianos, nos índios europeus, aqueles primeiros, trazem então essa base coroada pelos grandes ensinamentos e pelo amor. E evidentemente que como nós, espíritos, né, bastante rebeldes ainda, estávamos na fila para reencarnar. Então Jesus envia esses povos, esses primeiros espíritos, que também tinham muitas coisas para resolver aqui, porque eram rebeldes também, mas já com um conhecimento e com um coração mais aberto. Eles vêm e sedimentam esta base para que venham esses nós possamos chegar com a nossa carga de ignorância e de ignorância por falta de conhecimento, né? E de maldade, porque nós realmente não éramos bons para virmos de Capela para cá reencarnar, né? E eu estou falando por mim, né? Então, quando aqui chegamos, nós já encontramos esta base. Então Jesus envia todos esses filósofos e, por fim, envia Sócrates, 500 anos antes dele vir, para trazer a todos aqueles que aqui estavam encarnados uma mensagem de pureza, de amor, de como devemos proceder na vida para ser felizes e progredirmos.
mas nós não aceitamos. Em nenhum dos tempos nós aceitamos. Por isso vem um povo bom, faz a base, nós chegamos com essa base, não compreendemos, destruímos essa base, tornamos-nos bélicos, tentamos dominar à força o povo e aí perdemos, né, essas bases, esses ensinamentos que estiveram aqui e estão aqui ao nosso dispor. Só que eles não vão embora, os ensinamentos ficam aqui. No momento em que eu acordo para a verdade, ele está aqui, eu posso então, né, fazer uso desse conhecimento. Aí o que fizeram com Sócrates foi o que fizeram com grandes profetas. Sócrates é acusado de perverter jovens atenienses, instilando-lhes o veneno da liberdade nos corações. Olha só. Preso e humilhado, seu espírito generoso não se acovarda diante das provas rudes que lhes travasam do cálice de amargura. Consciente da missão que trazia como enviado do Cristo, recusa fugir do próprio cárcere, cujas portas se lhe abrem às ocultas pela generosidade de alguns juízes. Os enviados do plano invisível cercam-lhe o coração magnânimo e esclarecido nas horas mais ásperas e agudas da provação. E quando a esposa Xantipa assoma as grades da prisão para comunicar-lhe a nefanda condenação de morte pela secute, ei-la exclamando no auge da angústia e desesperação: Sócrates, Sócrates, os juízes te condenaram à morte. Responde ele: que tem isso? Eles também estão condenados pela natureza. Olha que resposta. Mas essa condenação é injusta, soluça ainda a desolada esposa. E ele a esclarece com um olhar de paciência e de carinho. E querias que ela fosse justa? Veja que alma, que elevação. Não é? Senhor do seu valor e resignado heroísmo, Sócrates abandona a terra, alçando-se de novo aos páramos constelados, onde guardava as bênçãos de Jesus. Então nós não entendemos aquilo que Sócrates nos trouxe e tentou, e assim matamos. Na introdução do livro o Evangelho segundo o Espiritismo, procurem lá, né, sobre Sócrates. Nós temos todo um compêndio da doutrina de Sócrates, certo? Procurem lá porque é muito importante conhecer esse filósofo maravilhoso. E nós vamos para Roma, reconhecendo as dedicações ao trabalho por parte de todos os espíritos que se haviam localizado na Itália primitiva, então dividida em duas partes importantes, que eram a Gália Cipaltina e a Magna Grécia, ao norte e ao sul da península. Os prepostos e auxiliares de Jesus projetam a fundação de Roma, que se ergue rapidamente, coroada de lendas numerosas para desempenhar tão grande papel na evolução do mundo. Os romanos, ao contrário dos atenienses, não procuravam muitas indagações transcendentes em matéria religiosa ou filosófica, atendendo somente aos problemas do culto externo, sem muita argumentação com a lógica. E foi por isso que, com a evolução da cidade, o Panteão, templo mais aristocrático, chegou a possuir mais de 30.000 deuses. Era o culto ao externo, ao material. Muito poderíamos comentar à margem da história, mas outros não são os nossos fins, considerando-nos no dever de salientar aqui as sagradas virtudes romanas na instituição do colégio da família, em muitas circunstâncias superior ao da própria Grécia, cheio de sabedoria e beleza. A família romana, em suas tradições gloriosas, está constituída no mais sublime respeito às virtudes heróicas da mulher e na perfeita compreensão dos deveres do homem antes os seus sucessores e os seus antepassados. Lembrando-nos de Roma, no seu áureo período,
de trabalho, enche-nos o olhar de lágrimas amargas. Como Roma estava num estado maravilhoso, né? O respeito à família, o culto aos deuses, mas o respeito à família, a mulher como um símbolo de pureza e de trabalho, né? De dedicação, de amor. A família era considerada um patrimônio. Mas, pergunta Emmanuel aqui, que gênio maldito miscuiu-se nessa organização sublimada em seus mais íntimos fundamentos, devorando as esperanças mais nobres, corrompendo os sentimentos, relaxando as energias. Que força devastadora derrubou todas as suas estátuas gloriosas de virtude. Debalde, a mão misericordiosa de Jesus desceu sobre a sua fronte, levantando-a de quedas tenebrosas antes dos tristes espetáculos do seu arrasamento. Os abusos de poder e de liberdade dos seus habitantes fizeram do ninho do amor e do trabalho um amontoado de romarias, afundando num mar de lodo sanguinolento. Roma se tornou uma cidade, né, que era cheia de tradições, beleza. Ela foi dilacerada pelos gênios militares e pelos espíritos guerreiros. Então o progresso incessante da cidade, né, formava a tendência geral, o expansionismo nos seus domínios. Todos eles foram, então, os generais, eles começaram a conquistar todo o mundo conhecido até então. E Roma teve assim, um poderio impressionante, né? E nesse momento em que Roma tem esse poderio impressionante, em que a sociedade está bem balançada, é que vai chegar o Mestre Jesus. Então, nós vamos ver mais para frente que ele diz assim, nas vésperas do Senhor, as forças do invisível, porém, não descansaram. Muitas lágrimas foram vertidas do alto em vista de tão nefastos acontecimentos. O Cristo reúne as assembleias de seus emissários. A terra não podia perder a sua posição espiritual depois das conquistas de sabedoria ateniense e da família romana. É então que se movimentam as entidades angélicas do sistema nas proximidades da terra, adotando providências de vasta e generosa importância. A lição do Salvador deveria agora resplandecer para os homens, controlando-lhes a liberdade com a exemplificação perfeita do amor. Todas as providências são levadas a efeito. Escolhem-se os instrutores, os precursores imediatos, os auxiliares divinos, uma atividade única registra-se. Então, nas esferas mais próximas do planeta, e quando reinava Augusto, na sede do governo do mundo, viu-se uma noite cheia de luzes e de estrelas maravilhosas. Harmonias divinas cantavam um hino de sublimadas esperanças no coração dos homens e da natureza. A manjedoura é o teatro de todas as glorificações da luz e da humildade. E enquanto florescia uma nova era para o globo terrestre, nunca mais se esqueceria o Natal, a noite silenciosa, a noite santa. Então, meus queridos irmãos, nós vamos deixar para o próximo estudo a continuidade deste momento em que Jesus está nascendo. Vamos procurar dar uma estudada na Grécia, Atenas, Roma, a sua fundação, né? E verificarmos a beleza desse trabalho do Mestre Jesus. Que Ele possa nos abençoar a todos e envolvê-lo com muito carinho e muita luz. Eu sou Irandi Protásio, um dos membros do Lar Ismael.